Oi gente, bem-vindos a mais uma aula de nível iniciante. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa natureza morta. E essa aula é referente à última semana do mês de setembro, então a quinta semana, e a primeira semana do mês de novembro. Então essa aula vai ser referente ao dia 29 e ao dia 4, porque dia 2 é feriado também. Então o que a gente vai fazer? Ou a gente vai continuar dando cor aqui para esses objetos básicos, né? Que é o saco do limão e as folhas, né? Para semana que vem a gente começar a detalhar e vamos ver como é que vai funcionar. Porque semana que vem, gente, é a última semana que a gente vai enviar vídeo. Depois disso a gente vai usar as semanas para editar os vídeos, as fotos que vocês vão mandar pra gente criar o vídeo de apresentação no fim do ano, tá bom? Bom, eu já falei isso pra vocês, né? Tô repetindo. Então vamos pro trabalho. O saco de estopa, ele tem uma cor bem clarinha. E para fazer essa cor bem clarinha, eu vou usar o terra de cera natural, que pode ser ocre, se você tiver, com um pouco de branco, uma pitadinha de amarelo, tá? E assim, um pouco de branco, que eu digo muito branco, né? Porque é o branco que vai deixar a cor clara. E aí você vai misturar o ocre, um pouquinho de amarelo e muito branco. E uma pitadinha de nada de vermelho, tá, gente? Pra dar uma quebrada nesse tom. Pelo menos aqui ele tem esse tom meio avermelhado, assim. Professor, não tem o ocre, o que eu faço? Aí você vai ter que misturar as três cores primárias, tá? Amarelo, azul e vermelho. Vai fazer aquele marrom e vai colocar bastante amarelo nele. Aí ele vai dando uma amarelada e ele vai chegando assim um marrom mais pro amarelo claro, tá bom? Bom, vocês viram fazendo aqui, né? Deu pra ver? Então misturei um pouco de terra de siena com amarelo e branco e uma pitadinha de vermelho, tá bom? E a gente chega nesse tom aqui, ó. É quase que um bege bem clarinho, mas na verdade ele também tá bastante mais para um ocre, assim, sabe? Por conta do vermelho, né? Ele fica um pouco de bege, assim. Agora eu não sei se eu invadi uma folha nesse exato momento. Mas é que pelo que eu tô vendo aqui não parece ser uma folha, não. E aí, o que é preencher nesse momento? Eu não vou dar luz de sombra agora. Tentar não perder o desenho, mas assim, eu vou preencher tudo porque eu já sei mais ou menos onde estão os desenhos, assim. Vocês aí já vão dando uma leve escurecida onde tem que escurecer. Obviamente, se vocês estiverem pintando o mesmo modelo, pra vocês não perderem o desenho, que não tô fazendo aqui agora, tá? Não é nem a cor, assim, ele é bem mais escuro. Mas eu tô jogando pra eu não perder o desenho, né? Pra vocês também verem isso, né? Mas eu vou marcar só aqui mesmo e ali eu vou deixar... Só vou preencher tudo mesmo. Devia ter feito mais tinta. Lembrando, gente, que cor terciária é difícil a gente conseguir chegar no mesmo tom de novo, sabe? É difícil e é chato. Então, assim, o que eu recomendo? Fazer bastante tinta quando a área for maior. Eu pensei que esse tantinho de tinta aqui ia dar pra pintar toda essa área aqui. Então tem que tomar esse cuidado, porque pra alcançar o mesmo tom de novo é muito difícil, assim, muito chato. Pra quem não tem prática fica difícil. Então a dica é sempre fazer cor suficiente para preencher toda a área, porque depois para fazer a mesma cor terciária é chato. O que é cor terciária? Também é uma coisa que eu já falei muito, mas eu sempre gosto de relembrar. Terciária são quando a gente mistura três cores, né? Independente se ela é primária ou não, no caso aqui elas não são primárias, né? Na verdade aqui eu tô misturando cores terciárias com branco, né? Porque o ocre é uma cor terciária, assim como... Aliás, mentira, o amarelo e o vermelho não são cores terciárias, não são cores primárias. Mas esse amarelo que eu coloquei aqui, ele não é o amarelo de cádmio, embora você aí possa fazer com amarelo de cádmio tranquilamente, tá, gente? É que eu peguei esse aqui porque
foi o que eu achei mais fácil de cadmio. Tava perdido em algum lugar e não tava achando. Né? Então a gente tem essas pequenas limitações de horário que a gente grava, né? Porque aqui em casa só consigo gravar de madrugada. Então, por conta disso, eu peguei esse amarelo aqui, que é amarelo escuro claro. Amarelo escuro claro, que besteira. Amarelo... amarelo claro. Amarelo claro é o nome da cor, tá? E ele, na verdade, ele é quase um amarelo... Ele é bem próximo do amarelo de cadmio. Não, mentira, ele não é próximo, mas ele tem a mesmos tons, assim, só que um pouco mais escuro, eu diria. Na verdade, ele tá mais para um ocre, assim, vamos falar a verdade, assim, né? Pelo menos que eu olho aqui. Ele tá mais para um ocre do que para um amarelo de cadmio. Então, ele não é próximo do amarelo de cadmio. Mas, se você usar o amarelo de cadmio na sua mistura, vai dar certo também, tá? Não sei. A gente vai falando e com a intenção de não confundir, a gente acaba confundindo mais ainda. Espero que esteja claro. Se não tiver, me perguntem que eu vou ter... que eu respondo pra vocês direito. Não, melhor, novamente, não que eu não tenha falado direito, né? Mas claro. Aqui eu não vou mexer ainda. Primeiro que ainda tem os negócios, vai ser a última coisa que eu vou fazer. Depois que o fundo vai estar um pouco molhado, né? E se bate nesse fundo, e aí já viu, né? Vou evitar dificuldades para nós mesmos. E aí, sim, gente, criei vergonha na cara e finalmente peguei um pano para limpar o pincel. Esse negócio de papel higiênico tava me irritando. Agora a gente vai para as folhas. Eu vou pegar aqui, vou preencher também as folhas. E é isso, vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Bom, gente, então o que eu fiz para fazer o verde, né? Eu tô aqui no cantinho aqui. Eu peguei um pouquinho do verde veronês e um pouquinho do verde VC, ou VC, tanto faz a pronúncia. E misturei os dois, tá? Bem pouquinho desse verde veronês, porque esse verde veronês ele é bem plástico. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, ele é bem verde plástico, tá vendo? Então eu peguei e misturei com o verde VC pra ele dar essa cor aqui. Professor, consigo fazer essa cor no meu verde e no amarelo? Vai depender do tom de azul e o tom de vermelho. Tom de azul e o tom de amarelo que você tem aí. Talvez dê um tom um pouco diferente, mas o que importa é que seja verde, tá, gente? Esse aqui é um verde bacana pra cá. Eu poderia usar só o VC que também dava certo, tá, gente? Aqui eu coloquei um pouquinho do veronês, porque ele dá um pouco dessa cor aqui, que dá uma quebrada na intensidade do VC. Porque eu acho que o VC ele é um verde transparente, mas ele é um tom escuro, né? Então, obviamente, você vai sofrer um pouquinho pra fazer ele ficar ali, mas ele tem esse escuro que, se você passar muito, né, talvez fique um verde muito forte na área que você não quer, e depois tem que clarear. E essas folhas aqui, elas são brilhosas, né, então elas são mais clareadas com branco do que com o amarelo. Então, da gente, às vezes a caixa de processamento aqui falha e eu tenho que pensar o que eu tô fazendo. E também, né, tem um estudo que diz que quando você tá pintando, né, você tá mexendo com o lado direito do cérebro, no meu caso o esquerdo, porque eu sou canhoto. Aliás, no caso de vocês que é destro, o lado esquerdo, e no caso de mim que sou canhoto, o lado direito do cérebro, né? E aí, quando você está pintando com esse lado, quando você está pintando, você está usando o lado que você não costuma usar muito. Então, é o lado da criatividade, é o lado que deixa o seu cérebro
descansar um pouco da situação cotidiana. E quando você faz isso, quando você está pintando, é difícil você conseguir pintar e falar ao mesmo tempo. Então, às vezes, para fazer alguns detalhes, eu preciso ficar quieto. Que nem agora. Eu tava pensando que eu ia falar, mas ao mesmo tempo eu tava pintando. Eu consigo pintar e falar ao mesmo tempo, mas às vezes eu preciso parar e raciocinar o que eu quero falar. Justamente porque esse período que eu fico sem falar é o lado que o cérebro, no meu caso direito, está dando espaço para o esquerdo funcionar novamente, né? Então, não sei, gente. É estranho pra mim estar falando pra uma câmera sozinho, assim, sabe? Porque tecnicamente eu não tô falando com vocês diretamente, né? Estou aqui na minha casa falando com a câmera, que não tá nem olhando pra mim, tá olhando pro meu desenho. Então, assim, tecnicamente eu tô falando sozinho. E, coincidente ou não, eu sempre falei sozinho, né? Mas agora tá mais difícil, viu, gente? Agora o negócio tá mais apelativo, vou falar pra vocês. Às vezes eu paro e fico aqui pensando se eu não tô ficando louco, de verdade, porque tô falando muito sozinho. Eu não tenho noção. Tem dia que eu me pego batendo um papo assim comigo mesmo. Eu acho que a gente tanto fala gravar vídeo pra vocês e falar sozinho, que eu tô falando aqui agora. E aí, esses dias mesmo eu tava... Veio um assunto na minha cabeça que eu precisava ensaiar pra faculdade, né? Eu ia apresentar um trabalho e tudo mais sobre a educação e os períodos, não sei o que, não sei o que. E tá lá eu apresentando o trabalho, apresentando o trabalho pra ninguém, falando sozinho. E eu tô lá apresentando, daqui a pouco eu percebi que eu já tava mais de meia hora falando sozinho. Sabe? Falando sozinho mesmo, assim, de bater um papo assim, que parecia que eu tava conversando com alguém. Acho que esse ano precisa acabar, gente. Preciso ver gente, preciso falar com pessoas. Porque o cérebro já tá... Eu me vejo aquele velhinho falando que tem um amigo imaginário falando sozinho. O amigo imaginário que eu não tive na infância, eu vou ter na velhice, porque olha, eu acho que eu fico louco se eu não falar com ninguém, assim. Ou comigo mesmo, né, também, né? Adoro falar comigo mesmo, como vocês conseguem ver. E como vocês podem ver que eu não paro de falar, né? De coisas que não tem nada a ver com o assunto da aula. Mas é porque também eu tô só preenchendo, não tem... segredo aqui, né, gente? Não tem o que eu falar pra vocês aqui. Gente, eu descobri que eu não gosto de pintar folha. Não sei, achei chato, assim. Acho que eu pintei tanta folha porque eu não pintava muito natureza morta nem paisagem, na verdade, né? São dois assuntos que eu particularmente gosto de pintar natureza morta, mas eu não gosto de pintar paisagem. Acho que eu já falei isso também muitas vezes, provavelmente vocês já estão ouvindo isso pela sei lá, 30ª vez. Mas como, né, eu tenho que dar aula pra vocês, eu tô aqui pintando, penando um assunto que eu particularmente não pinto muito. Agora a natureza morta já pintei bastante, né? E geralmente com a natureza morta vem sempre folha, né? E nossa, não gosto de pintar folha. Acho uma coisa chata. E essa única folha que é bem amarelada. E aí eu tô colocando um pouquinho desse amarelo claro, que é quase um ocre, tá? Ele tá fazendo papel de ocre aqui, pra dar uma leve amarronzada nesse verde. Porque essa folha aqui, ela é ainda mais ainda, na verdade, mais amarela. Mas ela é bem clara, assim. Ela é clara com um pouco de amarelo, assim. Essa aqui também tem um pouco. Essa aqui. Óbvio que a gente vai fazer igual a gente fez outra vez. Estamos fazendo. Daqui a pouco a gente começa a detalhar. Bom, gente, acho que, como eu sempre digo, o tempo voa e como voa.
Só de preencher já vai um tempo, assim. E eu não tô cortando o vídeo, que tá muito difícil de eu editar. Tempo pra editar, então eu tô evitando o máximo, assim, de falar demais. Apesar que acho que isso não vai ter como, gente. Porque é da minha natureza falar. Às vezes, né? Tem um dia que também que eu não tô afim de falar nada. Mas como eu digo, né? Eu preciso ver gente, né? Gente, eu marquei mais um pouco, mais ou menos o que eu queria, né? Pra não desperdiçar todo esse verde pra ficar aqui na minha paleta. Apesar que eu vou pintar outros quadros essa semana, acredito que eu vou usar esse verde aqui sim. Mas o que eu descobri com as minhas pesquisas? Que você pode ela durar muito tempo mais, assim, né? A tinta. Você pode embrulhar ela no plástico filme e colocar no freezer, porque aí ela congela, ela vai durar muito tempo, assim, até um mês para mais. Se você tiver colocado muita tinta na paleta, óbvio que você vai ter que esperar descongelar, né, quando você for pintar. Então sempre tire um pouco antes da geladeira do período que você for pintar. Mas assim, funciona com uma beleza, porque eu testei, tá, gente? Ficou um tempão na geladeira. Não deixei um mês, tá, gente? Mas eu deixei mais do que eu costumo deixar fora, né? E durou, viu? Então, aprovado, recomendo pra vocês. Se estiver tendo dificuldade de manter a tinta boa pra usar ainda, recomendo deixar na geladeira, né? Colocar no plástico filme, embrulhar e colocar no freezer, né? Não na geladeira, freezer, tá, gente? Deixa eu entrar com lilás. Bom, vou dar uma clareada aqui, já que eu tô mexendo já com branco. Vou deixar já meio caminho andado, pra quando eu for mexer nesses detalhes aqui, a luz já tá no lugar correto. A arte persegue, né, gente? Acabei de falar, não, vou deixar pra próxima aula. Vou botar eu aqui, ó. É aquele negócio que eu sempre falo pra vocês. Ou a gente dá um basta, ou nunca tem fim. Nunca. Jamais. Chega o momento que a gente tem que fazer isso que eu vou fazer aqui agora. Largar o pincel. E, gente, vou agradecer vocês mais uma vez por terem visto até aqui. Eu sei que comecinho de quadro é sempre essa coisinha sem graça, mas eu prometo que depois fica melhor. Não sei se vai dar tempo da gente terminar esse quadro, tá? Porque nós temos poucas aulas. Mas quero agradecer mais uma vez por terem visto até aqui. E até a nossa próxima aula, que é dia 3, tá bom? Abraço pra vocês. Tchau, tchau.